Olá, pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao canal Loucos por Eleitoral. Vamos dar continuidade às nossas aulas sobre propaganda eleitoral. E no vídeo de hoje nós vamos analisar uma novidade trazida pela Resolução TSE número 23.755 de 2026 sobre a proibição de assédio eleitoral no ambiente de trabalho. Então, fica comigo até o final, porque você vai entender quem responde por esse abuso e quais são as punições aplicáveis a ele. Tudo isso para proteger o voto do trabalhador e da trabalhadora. Como de costume, eu vou pedir para vocês usarem a imaginação de vocês para visualizar o seguinte contexto. Na empresa em que você trabalha, o seu chefe reúne toda a equipe e diz o seguinte: se o candidato X ganhar a eleição, a empresa vai fechar e todo mundo será demitido. O que vocês acham? Isso é apenas uma liberdade de expressão ou é um ato de ilícito eleitoral? Para obter a resposta a essa pergunta, nós vamos direto ao texto da resolução. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. E aí a gente lê junto esse dispositivo normativo. Nós estamos na resolução 23.610 de 2019 e nós vamos ler o artigo 19, parágrafo 2º-A, que foi introduzido a resolução 23.610 pela resolução 23.755 de 2026. E olha só o que diz: é vedada a propaganda eleitoral ou assédio eleitoral em ambiente de trabalho público ou privado, respondendo por quem lhe der causa ou permitir a sua ocorrência nos termos da legislação vigente. Reparem na precisão técnica da nova regra. Ela não fala apenas em proibir a propaganda. Então, não é só colar cartazes na parede da empresa, que nós já vimos é proibido por se tratar de um bem de uso comum. Ela inseriu o termo assédio eleitoral. E o que é o assédio eleitoral? O assédio eleitoral no ambiente de trabalho acontece quando há coação, intimidação, promessa de benefício ou ameaça de prejuízo no ambiente profissional para tentar influenciar o voto, a manifestação política ou o apoio de determinada pessoa candidata. Podemos citar como ameaça a seguinte fala: se fulano ganhar, eu vou ter que cortar metade dos postos de trabalho. Como promessa de vantagem, a seguinte frase: se meu candidato ganhar, todo mundo ganha um bônus no final do ano. E como constrangimento, podemos citar o fato de se obrigar funcionários a irem a comícios ou a usar camisetas de partido ou de determinado candidato ou candidata durante o expediente. Todas essas atitudes são proibidas porque elas configuram o assédio eleitoral. Mas aí surge uma questão: somente conversar sobre política no ambiente de trabalho configura propaganda eleitoral ou assédio eleitoral? Por exemplo, um colega de trabalho diz que vai apoiar determinado candidato por aquilo outro. Será que isso pode? Gente, eu particularmente não acho que isso configura um ilícito, desde que, é claro, não haja um assédio para que você aceite de qualquer maneira a opinião dele. Eu acho que debater político, falar sobre política, faz parte da democracia, desde que tudo isso seja feito de modo civilizado e pacífico. Eu sei que nos dias de hoje está um pouco complicado, as pessoas estão um pouco mais acaloradas, mais inflexíveis, mas eu não acho que toda discussão política no ambiente de trabalho possa caracterizar o assédio eleitoral ou a propaganda eleitoral irregular. Eu acho que deverá ser analisado o caso concreto para se verificar como tudo se deu na prática. Essa tipificação é nova, então nós vamos ver como os tribunais eles irão se posicionar a respeito. E qualquer novidade eu trago aqui para vocês. E quem responde pela prática deste ilícito? A própria norma nos dá a resposta. Se nós voltarmos novamente lá para o dispositivo normativo, olha só o que diz: respondendo quem lhe der causa ou permitir a sua ocorrência nos termos da legislação vigente. Então, responde por esse ilícito quem lhe der causa
ou permitir a sua ocorrência. Isso significa que o gerente, o diretor, o colega de trabalho que assedia responde diretamente pelo ilícito. E se a pessoa também se omite, sabendo que o ilícito está sendo cometido, também responde por ele. Desse modo, se o dono da empresa sabe que o gerente está coagindo os funcionários e não faz nada para impedir, ele será responsável pelo ilícito. E vejam só que interessante, quando a norma diz nos termos da legislação vigente, ela abre caminho para o cruzamento de vários ramos do direito. Assim, o agressor ele pode responder na esfera eleitoral por propaganda vedada ou por abuso de poder, também pode responder na esfera trabalhista, e aí vai haver indenizações por danos morais, e pode também responder na esfera penal, porque o Código Eleitoral, no artigo 301, tipifica como crime usar violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar. E o ponto de atenção aqui, gente, é que é proibido o assédio eleitoral tanto no setor privado quanto no setor público, porque a resolução diz que o servidor público no ambiente de trabalho também está protegido. Se a gente volta lá para a norma, olha só, deixa eu voltar aqui para vocês verem, ela é explícita em ambiente público ou privado. Então, nós vemos que o servidor público também está protegido. Então, sabe aquele prefeito que pressiona os servidores comissionados ou os terceirizados a trabalharem na campanha dele no final de semana sob uma ameaça de exoneração? Bem, esse prefeito estará cometendo assédio eleitoral. Então, resumindo tudo aqui o que nós vimos, o ambiente de trabalho é um espaço de atividade profissional e respeito, e não de coação política e eleitoral. O voto é livre, secreto e soberano. Quem tenta invadir o direito de escolha da pessoa trabalhadora, seja uma empresa privada, seja uma repartição pública, agora colide de modo direto com o texto expresso da Resolução 23.610 de 2019 e estará cometendo um ilícito eleitoral, que pode se espraiar para outros ramos do direito. E é isso, gente, que eu gostaria de falar com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e vou deixar aqui uma pergunta para vocês responderem nos comentários. Você já sabia que o assédio eleitoral tinha ganhado esse texto tão forte e explícito da norma do TSE? Deixa aí os comentários. Beijos, até a próxima aula.